Olá, mais um capítulo de RF Old School, na velha escola. Hoje vamos conversar um pouco sobre psicoradiofrequência, psico-RF. Além disso, decibel, o tal do dB, como é que a gente trabalha com o dB. Vamos ao capítulo. Primeiro, a história do decibel. Nós precisamos do decibel para entender muita coisa que acontece com radiofrequência. O decibel é responsável por medições de ganhos e perdas e potência também. O decibel ele teve seu início na época dos circuitos telegráficos e telefônicos, quando o pessoal usava cabo, né? Telégrafo com fio e as primeiras iniciativas de telefonia. Como é que aconteceu? Em 1931, o National Bureau of Standards, o Escritório Nacional de Padrões dos Estados Unidos, que seria mais ou menos como a nossa ABNT aqui no Brasil, lançou no yearbook, no book do ano, no livro do ano, a especificação e a descrição do decibel, do dB. Essa história de medir perda no cabo telefônico, no cabo telegráfico, ela data lá de outro século, 1896. E naquela época, por falta do decibel, o pessoal inventou um negócio chamado milha padrão. O que é essa milha padrão? Até 1896 até 1920, a unidade de perda nos cabos metálicos, nos cabos telefônicos e telegráficos, era dada em Miles of Standard Cable, MSC. Uma milha padrão, ou uma milha de cabo padrão, correspondia à perda de um cabo de 1.600 metros, 1,6 km, que é uma milha. Essa perda era aferida, medida em 795,8 Hz. Vocês vão perguntar por que toda essa precisão e por que não arredondou para 800 Hz? A medida não ia ser muito diferente, que naquela época eles costumavam medir frequência em radianos por segundo. E radianos por segundo, essa frequência aí dá 5.000 radianos por segundo, que é um número redondo, está explicado. O cabo padrão, ele tinha uma resistência de 88 ohms por milha, em loop, né, ida e volta, pegava 1.600 km, duas vezes 3.200 metros de ida e volta, e era medida então 88 ohms nesse percurso, e a capacitância entre os dois fios de 54 picofarads, ou nanofarads, perdão, 0,054 microfarads em cada milha. Isso correspondia a um cabo AWG19, o cabo de telefonia que a gente usa até hoje, o cabo 19. Essa unidade da milha, a milha de um cabo padrão, uma milha de cabo padrão, Miles of Standard Cable, ela foi empregada até 1923, quando foi substituída então pelo tal decibel, o dB. Na natureza as coisas não são muito lineares, é difícil encontrar alguma coisa que seja proporcional linearmente, as coisas são muito logarítmicas. Essa curva que vocês estão vendo aí é uma curva psofométrica de sensibilidade auditiva. O gráfico representa as curvas isossônicas médias de 50 indivíduos jovens normo-ouvintes, ou seja, com audição normal, obtidas numa câmara anecoica em audição binaural, quer dizer, com fone, com dois alto-falantes, poderia ser fone ou não, e em espaço livre. Então, era verificada a sensibilidade. Aqui no meio, a unidade de medida, fones aqui não é fone de ouvido, não. Fones são unidades auditivas, 100 fones, 80 fones, 60 fones, tá? Do lado direito, a escala em milipascal. Pascal é uma medida de pressão, né? Por exemplo, aqui em Campinas, tem que escutar aí a torre de Viracopos, ela dá mas deve estar em torno de 1010 a 1020 milipascais.
é 1 Pascal e alguma coisa. 1 Pascal e uns trocadinhos. Essa pressão atmosférica aqui a 600, 700 metros de altitude. Com a pressão atmosférica do jeito que está hoje. Para vocês terem uma ideia. Tá? Então essa escala em pressão propriamente dita. E aqui a escala em dBs. Escala em dB SPL. O que é o SPL? SPL é Sound Pressure Level, nível de pressão do som, tá? Determina a potência de uma onda sonora acústica, uma onda acústica, como você mede onda acústica, tantos SPLs, mas nós estamos medindo em dBs SPL. O importante aqui para a gente verificar é algumas coisas. Primeiro, a nossa audição ela não responde a todas as frequências da mesma forma. Dá para ver aqui que de 20 Hz a 16 kHz, nós temos uma predominância de sensibilidade aqui em torno de 1, 2 a 4 kHz. Por que será, né? Quem projetou nossos ouvidos, Papai do Céu lá, disse: vocês vão usar o separador, aqui as orelhas, para um escutar o outro, e vejam se vocês se entendem dessa forma. Então, a nossa audição ela tem uma predominância nas frequências de voz, aí a frequência intermediária. Além disso, dá para perceber que conforme a intensidade sonora aumenta, a nossa audição vai ficando um pouco mais plana, né? Ou seja, conforme o sussurro acontece, ou seja, um nível SPL muito baixo, uma pressão acústica muito baixa, aquele cochicho, nós prestamos mais atenção na voz, ou seja, a nossa resposta em frequência reforça as frequências de voz. É bem interessante esse projeto, né? Agora, a nossa percepção de sensibilidade, ela não é linear, ela é logarítmica. Por isso eu consigo escutar um sussurro dentro de uma sala e talvez entender o que está sendo falado, a 0 dB SPL, mais ou menos aqui embaixo, ou 0 fones, e posso escutar, aqui não está nessa escala, mas por exemplo, se um jato passar rasante, o barulho, dependendo da turbina, né, ele pode chegar a 140 dBs SPL. Então, o pessoal diz que entre 0 e 140 dBs, nós estamos entre o limiar da audição e o limiar da dor. Esse é um exemplo de coisas da natureza, a nossa audição, que mostra que a nossa percepção do som não é linear, não é nada linear. O pessoal da Old School, RF Old School, que mexia com áudio e coisas assim, lembra quando a gente ainda usava potenciômetro de volume, né, para ajustar o volume do equipamento de som. Esse potenciômetro lá atrás, ele tinha uma variação da resistência dele, conforme você roda o eixo, logarítmica e não linear, quer dizer, não é proporcional ao ângulo, mas é proporcional ao logarítmico desse ângulo. Por quê? Porque a nossa percepção de volume acompanha essa curva psofométrica. Ou seja, se eu estiver numa certa posição de volume lá, número 2, e levar a posição para 4, a minha expectativa de percepção é que o volume dobre. Para que o volume, eu tenha uma percepção de dobro do volume, o volume tem que aumentar muito mais do que o dobro, numa proporção logarítmica. Bom, ou exponencial, que é o contrário do logaritmo. Então, os controles de tonalidade, grave, médio e agudo, eram feitos com potenciômetro, ou são feitos com potenciômetros lineares, onde a variação de resistência é diretamente proporcional ao ângulo. O de volume não, é logarítmica, porque a nossa percepção é logarítmica, então tem que ser mais ou menos parecido com o que a gente percebe. A nossa visão é a mesma coisa, né? Para que a gente possa enxergar na penumbra, quase no escuro, ou com o sol de meio-dia, como está acontecendo ultimamente aí, com esse sol estalado que está lá fora, difícil até de enxergar às vezes. Se não fosse essa percepção logarítmica, nós não teríamos condição de tratar a penumbra e o sol a pino. E várias outras coisas da natureza são logarítmicas. Daí eu tenho certeza que vocês lembram da escola, né? Da professora mostrando
como é que era o logaritmo, mostrando uma tábua de logaritmo, que nada mais era, não era uma tábua, era uma tabela, né? Mas a gente chamava isso antigamente de tábua de logaritmos, onde você tinha os números ordinários e o logaritmo desses números ordinários. Por que eu tinha essa tábua? Porque não existia calculadora para fazer isso. Então era na base da tabela, né? Às vezes você comprava um caderno para estudar, um caderno de matemática, alguma coisa assim, e na última contracapa tinha uma tábua de logarítmicos, porque você podia precisar daqueles números, né? Quem sabe. Vamos em frente com a nossa escala logarítmica. Quem inventou o logaritmo foi esse barbudo aí, o Napier. Ele tinha um nome um pouco diferente disso, 1614. E por que ele inventou o logaritmo de um número? Para poder fazer conta de número grande. Essa é a ideia. Porque quando você quando você faz contas usando logaritmos, o que é produto vira soma e o que é subtração vira divisão. E daí isso ajuda muito quando você tem que trabalhar com grandes números. Vamos dar um exemplo. Imagina o seguinte, ali está escrito, né? Ele alavancou os estudos da astronomia e da navegação, porque naquela época eram as ciências que usavam grandes números. Vou dar um exemplo aqui que eu inventei. Qual é a relação entre a distância da Terra ao Sol e da Terra à Lua? Como é que você faz isso? Pergunta para o Google qual é a distância da Terra ao Sol e qual é a distância da Terra à Lua, aí pega e divide uma pela outra. Não é um negócio muito simples de fazer na mão, porque a distância da Terra ao Sol é de quase 150 milhões de quilômetros. E a distância da Terra à Lua, quase 400 mil quilômetros, 384.400. Claro, se eu tenho uma calculadora, é só pegar 149 milhões e 600 mil, colocar na calculadora, dividir por 384.400 e o resultado vai ser esse cheio de números aí, depois da vírgula, que não nos interessa. Então é aproximadamente 389 a relação. Quer dizer, a distância da Terra ao Sol é 389 vezes a distância da Terra à Lua. Isso são órbitas médias, as nossas órbitas não são circulares, nem da Terra, nem da Terra em torno do Sol, nem da Lua em torno da Terra. Então essa distância é uma distância média. Mas já dá para ver, imagina o coitadinho lá do Napier, lá nos anos 1600, sem calculadora, tendo que dividir na mão 149 milhões e 600 mil. Isso porque o número está arredondado, porque isso é tudo quebradinho, né? Já pensou fazer essa conta? Ele ia levar um bocado de tempo. Como é que fica essa situação? Usando o logaritmo, já que produto se transforma em soma e a divisão se transforma em subtração. A mesma coisa. O que eu faço? Pego a distância da Terra ao Sol, 149 milhões e 600 mil, e encontro na tábua de logaritmo qual é o logaritmo desse número. Tem lá os macetes para você usar essa tábua de logaritmo, porque você já imaginou como é que você vai achar um número desse tamanho numa tabela. Tem seus macetes. Mas hoje a gente tem calculadora, né? Então vai na calculadora e acha o logaritmo na base 10 desse número. Vai dar 8,174. Olha só que interessante. O número logaritmo, o logaritmo do número, é muito pequeno perto do número. Isso já é uma grande sacada, né? Se pegar a Terra e a Lua, 384 mil, achar o log, vai dar 5,584. Muito interessante. São dois números pequenos que representam dois números enormes. Além disso, se eu quiser dividir um pelo outro, na verdade eu tenho que subtrair os seus logaritmos, o que vai dar 2,59, que número pequenininho. Como é que eu acho a distância? Eu faço o antilog. O antilog, como nós estamos trabalhando com o logaritmo na base 10, eu pego a base 10 e elevo a potência do logaritmo, 2,59. Claro, vou fazer isso na calculadora. Se fizesse na calculadora, 389, e vocês podem testar.
uma tabela de logaritmos aí para vocês brincarem. Dá para perceber aqui, olha, um logaritmo de um número pequeno é 0, alguma coisa, de um número mais ou menos grande, quase 100, tende a 2. Então, o log sempre dá número pequeno, e além disso, o que era para multiplicar, eu somo, e o que era para dividir, eu subtraio. Grande sacada do Napier. Aonde e que nós temos com isso? Vamos falar então das escalas lineares e das escalas em dBs. Como eu não achei uma figura bonitinha de um espectro de radiofrequência, eu trouxe aqui um espectro óptico. Então, isso daí está parecendo o espectro óptico de um laser, porque está em nanômetros, né? Esses são comprimentos de onda de luz do infravermelho. E essa potência está em miliwatts, escala linear. Vocês podem ver de 0 a 150 miliwatts por nanômetro. 0 a 150, são 4 gráficos, aparentemente mostrando que esse laser, conforme você vai subindo a potência dele, ele parece realmente um laser bem coerente, que a gente chama, quer dizer, um laser limpinho aqui, sem espectros laterais, mas quando você começa a subir a potência dele, começa a aparecer algumas coisas ao lado, que não dá para perceber direito, porque nós estamos numa escala linear, 0, 50, 100, 150, dá para perceber que cada tracinho da escala, ela vale 25, 0, 25, 50, 75, 100, 125, 150 e assim por diante. Numa escala linear, essas coisas pequenas desaparecem e a gente não consegue enxergar. Então vamos olhar numa escala logarítmica, a mesma coisa. Agora, olhando numa escala em decibéis, a gente já vai falar do decibel final ali daqui a pouco, como é que a gente calcula, mas veja que ele comprime as coisas grandes e expande as coisas pequenas, de tal forma que, mesmo aqui, que aparentemente era um espectro limpo, com o que a gente chama de uma raia única central aqui, quando você olha esse mesmo sinal na escala logarítmica, na escala em decibéis, está aqui potência em dBm por nanômetro, o dB está aqui, o m a gente vai explicar em outra oportunidade, o m vem de miliwatt, ou seja, o dB relativo a 1 miliwatt. Dá para perceber um monte de coisas aqui embaixo que antes a gente não via, parecia um sinal limpo, é como se colocasse uma lupa em cima dele, né? Porque menos 10 dB, nós vamos fazer essa conta lá na frente, é 1/10 da potência relativa ao 0 dB. Do 0 para menos 10, a gente dividiu a potência por 10. Então, aqui, se eu, por exemplo, pegar 50, né, o menos 10 dB seria 5 miliwatts, não dá para ver aqui embaixo. Vamos fazer um exercício aqui em cima. Opa! Por exemplo, digamos que 0 dBm é 1 miliwatt, e porque eu estou dizendo que esse dB é em relação ao miliwatt, então isso daqui em potência corresponde a 1 miliwatt. É como se aqui, essa linha laranja, aqui no gráfico linear, ela estivesse aqui tangenciando 0 aqui, porque é 1, né? O primeiro tracinho na escala aqui é 25, então divide esse trecho aqui em 25 pedaços e pega o primeiro, é o que nós estamos vendo ampliado aqui, 1 miliwatt. Legal, esse é o 0 dBm. 10 dB acima, ou 10 dBm, é 10 miliwatts, que corresponde, dá para perceber que é alguma coisa aqui embaixo ainda, bem pequenininho. Olha só como ampliou, né? Ele está passando nessa barriguinha aqui, ele está passando aqui nessa barriguinha aqui, ó, 10 miliwatts. 20 dBs vai ser 100 miliwatts. Já é o topo aqui, ó, 100 miliwatts. Estamos pegando aqui esse casquetezinho aqui do sinal. E para enxergar melhor lá embaixo, menos 10 dBm, 0,1 miliwatt, divide por 10. Então dá para perceber que a gente dá um zoom na escala, né? E acaba vendo coisas que antes a gente não via. As escalas logarítmicas em decibéis, em dBs, para análise de espectros, para análise de sinais,
são essenciais, senão a gente não consegue ver nada. Por exemplo, um duplexador de repetidora, ele tem que dar uma rejeição de menos 90 dB no sinal de transmissão para não dessensibilizar a recepção. A gente nunca iria conseguir ver esse sinal numa escala linear de menos 90 dB. Agora, um analisador de espectro que já nasce com a escala logarítmica lá no projeto dele, ele chega a mais, ele vai a menos 120, menos 130, menos 150 dB ou dBms. Ou seja, ele vai ver sinais difícil até de imaginar de tão pequeno que são, para que a gente possa ter resolução e sensibilidade para isso. Então o dB é essencial para mexer com RF. Tem que entender dB. Como é que apareceu o dB? O dB, ou decibel, ele é a 10ª parte do Bell. A unidade que foi criada lá em 1930 foi o Bell. Só que o Bell é uma unidade muito grosseira para a gente trabalhar. Na prática ele não serve para muita coisa. Então, logo em seguida, o pessoal passou a usar o decibel, o décimo do Bell, 1/10, né? E o Bell, ele foi nomeado em homenagem a Alexander Graham Bell, que foi justamente quem inventou o telefone, esse barbudo aqui de novo, né? E porque o dB, o decibel, está muito associado aí à perda nas linhas telefônicas, tá? Bom, o ganho em dBs corresponde a 10 vezes o logaritmo na base 10 de uma relação entre potências, ou 20 vezes o logaritmo na base 10 de uma relação entre tensões ou correntes. Complicado? Melhor ver as equações. Aqui estão as equações. Então, o ganho em dB. Ganho, a gente sempre usa o termo ganho. O ganho de um amplificador, ele amplifica por 10 vezes o sinal, em potência, 10 vezes a potência do sinal. Então ele tem um ganho de 10 dBs. Um circuito atenuador, que vai atenuar 30 dBs, 1000 vezes a potência. Ele tem um ganho de menos 30 dBs. Ou perda, você pode chamar de perda, mas o nome genérico é ganho. Então, qualquer coisa que tenha uma potência de saída e uma potência de entrada, porque é a relação entre duas potências, vai ter um ganho expresso em dBs que é 10 vezes o logaritmo na base 10. O 10 a gente não expressa aqui, isso é uma convenção matemática, que quando o log é na base 10 eu não preciso colocar a base aqui embaixo para dizer qual é. Potência de saída dividido pela potência de entrada. Ah, mas eu não estou interessado em potência porque eu estou medindo tensão. Eu quero saber qual é o ganho de tensão, tá bom? Ou o ganho de corrente. Ganho de tensão ou ganho de corrente só muda aqui o que multiplica. Na potência multiplica por 10. Quando a gente estiver vendo o ganho de tensão é 20, ou o ganho de corrente é 20. Ah, mas eu estou trabalhando com dB de potência, dB de tensão, dB de corrente. Eu quase joguei o apagador na cabeça do aluno que falou isso. O dB é dB. Não tem dB de potência, não tem dB de tensão, não tem dB de corrente. dB é dB. É decibel. A conta para chegar nesse decibel, quando é potência, multiplica por 10. Quando é tensão e corrente, multiplica por 20. Mas chega no mesmo resultado, tá? Então, se eu tenho um circuito elétrico, um amplificador, né? Pode ser um amplificador equipamento, pode ser um amplificador, um módulo, uma placa, pode ser um transistor amplificando um sinal, não interessa. Se eu estiver medindo potência de saída, eu comparo com a potência de entrada para saber qual é o ganho. E daí uso essa relação. Se eu estiver medindo tensão de saída e tensão de entrada, uso a equação de baixo. A corrente da mesma forma. Ok? Então, sempre a expressão do decibel é uma potência em relação a outra. Pode ser potência de saída com potência de entrada. Ah, mas aqui se usou um dBm, como se fosse potência absoluta. Sim, eu estou verificando qual é a potência
ao longo do espectro do sinal em relação a 1 miliwatt. Está aqui, ó. Esta linha aqui corresponde a 1 miliwatt e, portanto, aqui eu não tenho nem ganho e nem perda. Quando o sinal estiver aqui em cima dessa linha de 1 miliwatt, eu digo aqui eu tenho 0 dB em relação ao miliwatt, 0 dBm. É uma relação da mesma forma, só que não é potência de saída, potência de entrada. É potência em relação à referência. E a nossa referência nesse caso é o miliwatt, porque eu coloquei um M aqui. Nesse caso que eu estou expressando aqui, eu estou medindo ganho e, portanto, é potência de saída sobre potência de entrada, tensão de saída e corrente. Tá? Pode ser, por exemplo, um cabo, daí eu vou medir perda. Eu posso dizer que a perda é de tantos dBs ou que o ganho é de menos tantos dBs. Vale a mesma coisa para fazer perda em cabo. Cabo coaxial, antena. Eu tenho aqui um RG58, não me lembro agora, a 1,8 dBs por 100 metros. Perda. Mas é a mesma coisa. Eu coloco uma certa potência na entrada, meço a potência na saída e verifico quanto eu perdi entre entrada e saída. Pego essas duas potências, divido uma pela outra, 10 vezes o log disso é a expressão disso em decibéis, em dBs. E ganho de antena. A gente vive comprando antena, interessado em ter um ganho de antena. Minha antena tem 8 dBi ou 8 dBd. Alguma que eu vou explicar daqui a pouco. A antena é outra conversa. Algumas relações importantes. Quando eu dobro a potência, eu ganho 3 dBs do sinal. Quando eu divido a potência pela metade, eu perco 3 dBs. 3 dBs, então, é a relação dobro-metade. Por quê? Porque o log de 2, vamos na tabela do log. Log de 2, está aqui, ó, 0,30103. Praticamente 0,3, porque tem um zero depois. 10 vezes isso, 3. Então, arredondando, tirando essas casas decimais aqui, o log de 2, por que é o log de 2? O 2 é o dobro, 1 sobre 2 é a metade, né? Vai dar 3 dB para cima ou 3 dB para baixo, porque é o log do 2, log na base 10 de 2, que é 0,3, vezes 10. Se se o dobro é 3, 4 vezes é 6. Eu dobrei 2 vezes. Estava com 1, multipliquei por 2, fui para 2. Ganhei 3 dBs. Multipliquei por 2, fui para 4. Ganhei 6 dBs. Dividi a potência por 1/4, menos 6 dBs. Multiplicar a potência por 10, 10 dBs. Porque log de 10 na base 10 é 1. Log de 10 na base 10 é 1. Vezes 10, 10. 100 vezes 20 dBs. Por quê? 100 é 10 elevado ao quadrado. E daí tem uma outra propriedade. Fazer log de 10 elevado ao quadrado, o quadrado sai da potência e vem multiplicando o log. Fica 2 vezes o log de 10. O log de 10 já sei que é 1. 2 vezes o log de 10 é 2. Vezes 10, 20 dBs. Dá para fazer conta de cabeça. 1/10 da potência é menos 10 dBs. E 1/100 da potência é menos 20 dBs. Vamos fazer um exemplo prático? Olha que beleza, hein? Quando eu crescer, eu quero ter um Collins 30L1 4811 dando 1 kW. Que beleza! É lindo, não precisa nem ligar. É só deixar em cima da mesa. Não precisa nem gastar as válvulas. O manual do 30L1 da Collins diz que se você entrar com 70 watts nele, ele te entrega 1000 watts, 1 kW. Quantos dBs ele dá de ganho? 10 log de 1000 dividido por 70. Potência de saída dividido pela potência de entrada. Isso dá 11,55 na calculadora. Na tabela de log também deve dar. Vamos arredondar para 12? Pode,
Pode. Você pode ficar com 11,5, 11,55, 11,6. Ok, arredonda do agosto. Eu vou arredondar para 12. Por quê? 12 é um múltiplo de 6, é um múltiplo de 3. Né? Então, se 6 dBs eu multipliquei por 4, com 12 dBs eu estou multiplicando por 16. Ou seja, o 30L1 multiplica a potência por 16 vezes. E é mais ou menos isso mesmo. Né? Se eu pegar aqui, multiplicar 70 por 10 vai dar 700, por 4 vai dar... Não, porque por 4? Por 6, né? 400, então vai dar 1.100, quer dizer, essa arredondada que eu dei aqui, puxou um pouco para cima o 12, vai dar 1.100 e blá, 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 tá? Os 12 dBs. Se você fizer direitinho 11,55 vai dar 1.000. Mas eu estou querendo usar esse número lá para frente, por isso eu arredondei para 12. O decibel ganha de antena, essa é uma incógnita, né? Qual é a potência de entrada e a potência de saída? Como é que a antena dá ganho? Ela não tem fonte de alimentação. A antena não tem fonte de alimentação, da onde ela tira energia para amplificar o sinal? Vamos ver. O dB é proporcional ao logaritmo da relação entre duas potências, duas tensões ou duas correntes, como nós falamos lá atrás. No caso das antenas, o ganho é expresso em dB e diz respeito à potência recebida de uma antena em um ponto distante, em relação à potência recebida nesse mesmo ponto quando é utilizada uma antena de referência. Então vou comparar a potência que eu estou recebendo lá no receptor através dessa antena. Eu quero saber o ganho desta antena aqui. Eu vou pegar a potência que eu estou recebendo à distância, tiro essa antena aqui, coloco uma antena de referência e meço a potência de novo. De novo eu tenho duas potências. A potência recebida com a antena sob teste, vamos chamar assim, a antena de interesse, e a potência recebida com a antena de referência. Então a grande sacada aí é qual é a antena de referência. A antena de referência pode ser uma antena real, física, que é um dipolo, ou uma antena teórica, como uma antena isotrópica. Quando a antena de referência é um dipolo de meia onda, o ganho da antena é dado em dBds. dB em relação ao dipolo, ou dB sobre o dipolo. Notaram que a gente sempre coloca uma letrinha minúscula depois do dB quando eu estou referenciando a uma coisa fixa, não a uma potência de entrada que pode variar. Mas aqui, assim, anteriormente, lá naquela curva, eu estava referenciando aquele dB a uma potência de 1 mW, é uma referência fixa de 1 mW. Então, por lá, dBm, 1 mW. Aqui eu estou referenciando o ganho da antena ao sinal transmitido por um dipolo de meia onda. Então a referência é um dipolo. Então esse dB que eu estou medindo aqui agora é referente a um dipolo, é um dBd. Se for uma antena isotrópica, que ela não existe, mas a gente usa, nós somos imaginativos, né? Então o dB é I, porque é dB em relação à isotrópica, ou dB sobre a isotrópica. Normalmente os fabricantes de antena, no mínimo eles especificam o ganho em dBi, o ganho sobre a isotrópica. Às vezes eles fazem os dois, mas isso é meio redundante, eu vou mostrar para vocês por quê. O que é uma antena isotrópica? É isso aí. É isso aqui. Cadê? É um ponto. Uma antena isotrópica é um ponto. Ela tem um padrão isotrópico de radiação. O que é um padrão isotrópico de radiação? Ela irradia para todos os lados com a mesma intensidade. A irradiação de uma antena isotrópica, ela é esférica. Ganho 1 para todo lado. Por isso que ela chama isotrópica. Isotrópica, é o mesmo para todos os lugares, para todas as direções. E, portanto, é uma antena de referência porque ela tem um ganho unitário. 1. Como ela irradia para todos os lados, ela não tem ganho nenhum. O ganho é 1. Ou 0 dBi. 0 dB sobre a isotrópica.
E essa é a nossa explicação de onde as antenas tiram o ganho delas. Sobre a isotrópica. A isotrópica irradia igualmente para todos os lados. Aí a gente inventa uma antena, e a gente depois vai ter outros capítulos falando sobre antenas, e distorce o padrão de radiação da antena para reforçar essa radiação para algum lugar. E a gente chama isso de diretividade. Nós vamos direcionar o sinal para algum lugar. Para fazer isso, eu tirei o sinal que estava sendo transmitido para um lado e somei para outro. Por exemplo, uma antena YAG, uma antena direcional YAG, ela tira o sinal das costas e soma para frente, tira o sinal das laterais e soma para frente. Então ela distorce o padrão de radiação dela para jogar a mesma potência que na isotrópica estava sendo radiada para todos os lados, agora na direção desejada. Então, a antena isotrópica é um ponto de dimensão zero, ele não tem tamanho nenhum, ele é infinitamente desprezível, com radiação uniforme em todas as direções. Por isso é uma antena isotrópica. Não dá para a gente construir uma antena isotrópica, a gente pode imaginar. A gente imagina a antena isotrópica através do seu padrão isotrópico de radiação e faz contas com isso. Como é que começa o ganho de uma antena sobre o dipolo? Porque não dá para medir sobre a isotrópica considerando que a antena isotrópica não existe. Bom, eu coloco a antena, um dipolo de referência num transmissor a uma certa distância suficiente, que a gente chama de campo distante, e um outro dipolo, uma outra antena qualquer de referência, mas eu coloquei um dipolo aqui, com um medidor de sinal. E daí a gente retira esse dipolo de referência e coloca a antena que eu quero medir. Por exemplo, essa YAG de 4 elementos. Obviamente, nós vamos ter um sinal mais forte aqui. E daí eu faço a relação entre a potência do sinal recebido com a YAG, estou supondo que seja maior, né, a antena funciona, em relação ao sinal na mesma posição, nas mesmas condições e tal coisa, que tinha sido transmitido pelo dipolo de referência. E daí eu tenho o ganho da antena sob teste, da minha YAG de 4 elementos, sobre o dipolo, ganho sobre o dipolo em dBd. Aqui uma ilustração de como é que é o diagrama de radiação de uma antena que já distorceu o seu padrão de radiação para poder ter ganho em algum lugar. O dipolo de meia onda, que antes, vamos dizer assim, sob a isotrópica, esse diagrama era uma esfera perfeita com radiação uniforme para todos os lados. Para quem já mexeu com o dipolo, sabe que o dipolo não irradia pelas pontas, né? Não tem radiação pelas pontas. Ele irradia a volta toda dele, para um lado, para o outro, para cima e para baixo, de uma forma circular, mas nas pontas do dipolo não tem radiação. Então, o diagrama de radiação é esse donut aqui, esse toroide. Então não tem radiação para cá nem para lá, o dipolo está aqui nessa diagonal, dipolo de meia onda. Esse é um dipolo de meia onda onde foi acrescido de um lado um refletor, aqui do lado azul, um elemento refletor, e para frente alguns diretores, formando a tal antena YAG de alguns elementos. Então dá para perceber que, além desse dipolo, que é o elemento radiante da YAG, não radiar pelas pontas, da mesma forma como aqui no Nugget, os outros elementos, refletor e diretores, eles distorceram o diagrama de radiação para jogar mais energia lá para frente da antena, onde eu quero ter o ganho. Só uma ilustração de como é o diagrama de radiação. Vamos ter um capítulo sobre, um ou mais capítulos, né? Muitos capítulos sobre antena. Tem muito tema para a gente falar sobre isso. Essa distorção do dipolo, que ele pegou a esfera da isotrópica. Imagina um balão de festa, uma bexiga, só para bexiga, redondinha. Agora pega 2 dedos assim e espreme no meio. Você vai formar o diagrama de radiação do dipolo. Seus dedos são o dipolo ali. Tá? Na hora que você faz isso, a bexiga que estava esférica, ela incha para o outro lado, né? Ela vai ter que inchar para algum lado. É onde está o ganho.
Então, na hora que você pega a bexiga e faz assim, junto o dipolo no meio, você ganhou 2,15 dB de ganho. Porque você tirou o sinal das laterais e jogou nessa região circular que está vermelha. Então, aumentou o sinal em torno do dipolo e tirou o sinal das pontas. Então, é assim que a antena dá ganho. Ela não tem fonte de alimentação para aumentar ou para amplificar o sinal. Ela tira o sinal de algum lugar e joga em outro. E daí dá ganho nesse outro. Como o dipolo são dois palitinhos, né? Dois elementos de 1/4 de onda formando dipolo de meia onda, é uma antena fácil de matematizar. De matematicamente descobrir qual é o ganho sobre o isotrópico, sobre a isotrópica. E a gente sabe, então, por cálculo matemático, que o ganho sobre a isotrópica é 2,15 dBi. Então, quando eu vou medir uma IAG, como a gente mediu aqui, né? Medir o ganho sobre o dipolo. Eu chego a uma certa conclusão de tenho tantos dBs des, 10 dB de, 10 dB sobre o dipolo. Ok. E qual é o ganho sobre a isotrópica? É só somar o ganho do dipolo sobre a isotrópica. Então é o ganho que eu estou medindo na prática, o ganho sobre o dipolo, mais 2,15 dBs vai dar o ganho em dBi da antena. Esse é o jeito mais correto de especificar o ganho de uma antena em dBi. Vamos sair da antena, porque depois, numa outra oportunidade, a gente volta a falar de antena. Vamos falar de S-meter. Para começar a falar da psicoradiofrequência, da psicologia da radiofrequência. Psico-RF. A IARO, região 1. A IARO é a União Internacional de Radioamadorismo, International Amateur Radio Union. Região 1 é a região da Europa, mas, ok, foi lá na região 1 que eles soltaram essa recomendação técnica R1, e dentro dessa recomendação técnica eles falam da calibração do S-símetro, o S-meter, né? Então eles criaram duas especificações, uma para frequências de ondas médias, MF é abaixo de 1,5 MHz até lá os kHz, o HF que é a nossa onda curta, depois o VHF e o UHF. Então tem uma especificação para medium frequency e high frequency, que é o HF para baixo, e para VHF e UHF tem outra especificação, está aqui. A primeira diz o seguinte: se o S9 do S-símetro ele tem que corresponder a uma potência de menos 73 dBm. Isso corresponde, fazendo as contas, a uma tensão de 50 microvolts na entrada do receptor, considerando que ali tem uma impedância de 50 ohms. Então, se eu pegar um gerador de sinais e colocar na entrada do receptor com 50 microvolts, eu devo medir S9. Se for um rádio de VHF ou UHF, é outra especificação. O S9, o mesmo S9, corresponde a menos 93 dBm ou 5 microvolts na antena, perdão, 50 ohms. Então é uma questão de calibração. Além disso, tem a escala, né? Uma coisa é você calibrar o S9, calibrou o S9, tá bom, e os outros S? Cada unidade S corresponde a uma diferença de 6 dBs. 6 dBs que é equivalente a uma relação de potência de 4 vezes. Então, cada vez que eu derrubo um S no sinal S9, caiu para S8. A potência recebida diminuiu para 1/4. De S8 para S7. De novo, dividiu por 4. A mesma coisa acontece se os S's crescerem, tá? Sinais mais fortes acima de S9 são todos depois diretamente medidos em dBs. S9 mais 10 dBs, S9 mais 20, S9 mais 30, S9 mais 40 e assim sucessivamente. Então esse é o padrão de referência que a princípio todos os fabricantes que produzem os nossos equipamentos deviam seguir. Vamos ter outro capítulo sobre S-símetro, onde eu vou montar um setup e nós vamos verificar, pelo menos com os meus rádios, se isso está pelo menos perto, tá? Então, assim que eu tiver o setup pronto, a gente vai ter
um outro vídeo verificando S-meters na prática. Ok, vamos pegar o nosso 30L1, estou com saudade dele. O que acontece quando eu estou sem ele, 70 watts, ou com ele, 1000 watts, usando a norma da Yaro? Ok. Digamos que com ele desligado, o meu colega lá está me recebendo com S3 em HF, tá? O 30L1 é HF. Se eu ligar a botina, como o pessoal aí da esquina costuma chamar, né? Se eu ligar o linear, passar de 70 watts para 1000 watts com aproximadamente 12 dB de ganho, 16 vezes de amplificação de potência, o sinal vai para S5. Quer dizer, o quê? 2 S. 12 dB são 2 S. Vai de 3 para 5. Se for 7 e eu ligar o amplificador, ele vai de 7 para 9. Grande coisa, né? E se já for 9, vai de 9 para 9 mais 12. Não vai bater no fundo de escala, porque eu estou transmitindo com 1000 watts. Então eu estou gastando 1000 watts para flexionar o ponteiro do outro lado desse tanto? Não, você não está gastando 1000 watts. Você está gastando quase 2500 watts. É um chuveiro no morno, porque para entregar 1000 watts na saída, o 30L1 consome quase 3000 watts. Não é assim também. Então você vai gastar um bocado de energia para poder balançar o ponteiro um pouquinho mais. Esse é uma das partes da psico-RF, da psicologia da radiofrequência. Nós vamos um pouquinho mais para frente. E vendo do outro lado. Vendo do outro lado o sinal recebido, né? O ponteiro não subiu muito, o meu ponteiro. O ponteiro de potência, né? O quanto eu consegui deslocar o ponteiro, não o meu, né? Mas o meu ponteiro subiu bastante. O meu ponteiro subiu bastante. Foi de 70 para 1000. Agora, e o ponteiro do S-metro do outro lado, como é que foi? Vamos dar uma olhada nisso. Muito bem. Esse é um sinal recebido. Vou dar um sinal típico aqui. O valor médio dele aqui, 0 dB, valor médio do sinal. Vamos chutar que ele é um S5. S5, menos 97 dBm. Tá? Se cada S vale 6 dB, então eu tenho que cair para aqui, para 6, para 12, para 18, para 24, para 30. Cada S cai 6 dB, então está aqui. A gente vai de S5 até S0 e S6. Esse daí então mostra como é aleatório o sinal recebido durante 1 segundo, por exemplo. Está variando bastante. Mas é um exemplo, tá? É só um exemplo. Dá para perceber que o sinal nunca sobe muito. Ele no máximo sobe 6 dB. Em torno de 6 dB acima do zero. Agora para baixo não tem limite, né? Então aqui tem um fading, né? Um desvanecimento, dando um mergulho aqui para menos 36, 37 dBm. dBs, menos 36, 37 dB abaixo, que é menos que S0. Ou seja, nesse instante aqui, o S-metro que estava lá em S5 bateu no zero. Ao longo do percurso, nós tivemos alguns momentos em que o S-metro aqui, olha, caiu aqui, caiu aqui, caiu aqui, aqui, ele passou para S2, caiu de 5 para 2. Aqui teve vários momentos em que ele de 5 caiu para 3, e muitos momentos que de 5 caiu para 4. Vamos brincar um pouquinho com esse sinal recebido para verificar o desempenho esperado em HF do amplificador, operação em QRO, né? Operação em alta potência. Então vamos lá. O sinal médio recebido está em torno de S5. Eu estou transmitindo com 70 watts. Digamos que o ruído sem receber ninguém, está em S4, um S abaixo. Só S4 é muito fácil de ter ruído em qualquer faixa, né? Então nós estamos com 6 dB de relação sinal-ruído. SNR quer dizer Signal to Noise Ratio, relação entre o sinal e o ruído, é dado em dBs. Então o meu sinal está 6 dBs acima do ruído, um S.
ou seja, o sinal está 4 vezes mais forte, mais potente do que a potência de ruído recebida. Se eu ligar o linear, pum, o sinal sobe de S5 para S7, 2S, 12 dBs. Mas o ruído continua lá no S4, eu não mexi no ruído, só subi o meu sinal 2S. Então, agora eu fiquei com uma diferença de 18 dBs. Antes eu tinha uma diferença de 1S, 6 dBs, agora tem uma diferença de 3S, 18 dBs entre o sinal e o ruído. Oh, veja só, quantas vezes o meu sinal mergulhava para baixo do limiar de ruído aqui da linha vermelha? Um monte de vezes, quando eu estava com 70 watts. E agora que eu subi para 1000 watts, ele mergulha 1, 2, 3, muito menos vezes. O fading, o desvanecimento é suficiente para o sinal recebido lá do outro lado cair abaixo do ruído. Então eu ganhei uma relação sinal-ruído muito boa, né? Como é que isso funciona? Eu fiz aqui umas continhas no Excel para mostrar visualmente para vocês o que é essa relação sinal-ruído. E já que eu não tenho como mostrar isso acusticamente, ficaria muito difícil, tá? Então vai visualmente. Então se é um sinal senoidal, como se fosse um tom, não interessa, digamos que é um tom de 800 Hz, né? Um pouco mais alto. Esse é quase 400, eu não sou bom de afinação. E o ruído em cima dele corresponde a uma relação de 6 dBs. O sinal está 6 dBs acima do ruído, 4 vezes mais forte que o ruído em amplitude. E quando eu vou para 18 dBs, uau! Olha como limpa. Então, ligar o linear não é uma questão de balançar o S-meter. O S-meter vai subir pouco, vai subir 2S, 12 dBs. Mas a relação sinal-ruído, essa vai alterar bastante. E isso vai dar a qualidade de recepção, principalmente quando o receptor estiver mergulhado na região urbana. Então existe uma dicotomia entre o que a gente vê no watímetro e o que a gente consegue reproduzir no S-símetro do outro lado. Essa é a psicologia da radiofrequência. No watímetro eu tiro um suco lá, né? Vou lá multiplicar minha potência por 16. Tenho até que mudar a escala do watímetro para conseguir medir 1000 watts. O que antes estava dando 16, aqui 200, 150, 100, 50. O ponteirinho com 70 watts devia estar aqui, né? Aqui, 70 watts. De repente você liga o 30L1, o ponteiro bate aqui no fundo de escala, 1000 watts. Ah, que maravilha, olha a minha potência toda. Daí você vai olhar lá no S-símetro do cidadão, estava em S7 e veio para S9. Pô, como assim? É porque a escala é logarítmica. Aqui nós estamos numa escala linear, quase linear. Não é linear porque, veja, a diferença entre os tracinhos da escala não é linear. Até aqui ela não é linear, tá? Agora, não é totalmente logarítmica como o S-símetro do outro lado. Muito bem. Eu fiz um experimento em 80 metros para justamente a gente perceber essa relação entre potência transmitida e potência e sinal recebido, ok? Usei lá o IAES, o FT101 Bravo, Eco, não é Bravo não, o Bravo foi o outro, esse é o Eco. E pus ele em CW, né, em tune, bem sintonizado, ele vai dar aqui 150 watts, e a propagação hoje à noite está boa para Pardinho, então recebi o sinal lá em Pardinho, e daí a gente pode verificar variação de potência aqui na transmissão, variação do sinal recebido lá em Pardinho e ter uma boa ideia de causa e efeito. Vamos ver o que deu? O 101 no ar, máxima potência.
Olha que o vídeo parou. 150 watts. 150 watts. Parece 9 mais Então tá a recepção lá em Pardinho, 150 watts. Sinal variando um pouco, né? Deixar um pouquinho aqui em 150 watts. A potência está caindo. Que as válvulas não foram feitas para isso. Então vamos diminuir de 150 para 100 watts. Aqui, ó, 100 watts. 100 watts. Continuou 9 mais 20, não mudou nada. Economizei 50 watts e não aconteceu nada na recepção lá em Pardinho. É isso que nós chamamos de psico-RF. É o que você vê no watímetro e o que você percebe na recepção. Vamos para 50 watts. 50 watts. Caiu um pouquinho abaixo de 9 mais 20, 9 mais 18. Depois nós vamos ver aí o que acontece. Olha o fading, caindo para baixo de 9, subindo. Caindo para baixo de 9, subindo. Né? Vamos achar aqui para 30 watts. Faz de conta que eu estou com o meu deltinha no ar. 30 watts. Olha o QSB. 9 mais 20, cai para 9, 8, 9. O QSB parece que fica mais acentuado, né? Mais acentuado. Vamos tirar um pouco mais de potência. 20 watts. 20 watts. 9 mais 20, 9 mais 15. Parece que não muda nada, gente. Que tal 15 watts? 15 watts é 1/10 da potência que tinha antes. 10 dBs abaixo. E eu continuo tendo sinal lá. Em Pardinho. 9 mais 10, 9 mais 15. 10 watts. Vamos ver se é 10 watts. Eu vou mudar a escala do watímetro para 20 watts de fundo de escala. Tá lá. Agora estou com 20 watts de fundo de escala. Vou deixar exatamente 10 watts. 10 watts. Agora caiu um pouco, né? Agora caiu um pouco. Que tal 5 watts? 5 watts. Ainda tem o sinal acima de 9. Ainda tem o sinal acima de 9. E a propagação ainda puxa para cima. Vou para 2 watts. 2 watts. 2 watts. Vamos tentar segurar em 2 watts aqui, porque está difícil, hein? S9. S9, cara. Está oscilando em torno desse 9. 1 watt. Vamos para 1 watt. 1 watt. Aí, 1 watt. Completamente QRP. Completamente QRP. 1 watt. S8. S9. Ainda estou chegando em Pardinho. S7. Ok, vamos voltar para 20 watts. É um deltinha frouxo, sintonizado fracamente. Olha o deltinha lá, 9 mais 10, 9 mais 15. Vou voltar aqui a escala para a escala de 200. Estamos lá com 20 watts. 50 watts. 50 watts. 50 watts, está lá da mesma forma. Eu vou para 150 de novo. 9 mais 20, 9 mais 22. Vocês querem saber se é isso mesmo? Vou desligar a transmissão. Vou ligar a transmissão. Vou desligar a transmissão. Vou ligar a transmissão. Sou eu que estou transmitindo. Vamos para o QRP de novo. Vou mudar a escala aqui. 5 watts. Tá
Tá bom, né? Propagação, mantendo lá 9 mais 10, 9 mais 20, e eu estou transmitindo com 5 watts. Muito bem, esse é o experimento que nós temos que fazer hoje. É isso que eu chamo de psico-RF. Uma coisa que você vê nos ponteiros, outra coisa que você vê no S-ímetro ou no S-meter de recepção do outro lado. Pois é. Eu queria chamar a atenção de vocês também para outra coisa. Vocês já perceberam que os nossos equipamentos de HF têm um ajuste chamado de ALC, Automatic Level Control? Por que eu estou dizendo isso? Hoje eu não sei, não vou falar por ninguém, mas nos meus tempos, muita gente cortava o ALC fora para liberar a potência do rádio. Então, o rádio que devia ter 80 watts, 100 watts, ele saía com 120 watts, 130 watts. Psico-RF, né? Não vale nada isso. Só vale para esparramar nos canais laterais. Porque quando você libera o ALC, não ajusta o ALC automático. O que é o ajuste do ALC automático? Uma vez sintonizado o equipamento, você põe a chavinha aqui no ALC e a sua modulação, na hora que você liga o ALC, o ponteiro aqui do instrumento, ele vem aqui no final, aqui no 5. E daí quando você modula, ele volta. E ele tem que ficar trabalhando aqui dentro da faixa verde. O que quer dizer faixa verde? Quer dizer que o amplificador de potência, o amplificador linear de potência de saída, as duas válvulas no caso do 101, 6SJ6, ela está funcionando como amplificador linear. E não está gerando distorção harmônica, não está gerando espúrios, não está gerando distorção no seu áudio. Então, quando o fabricante diz para você ajustar o ALC dentro do LC, é para ajustar. E para garantir que o seu amplificador linear de saída continue operando linearmente. Agora, naquela época, o pessoal desligava o LC para tirar aqueles watinhos a mais. Já deu para perceber, pelo teste que a gente acabou de fazer lá com o Pardinho, que isso não adianta nada. Nós mudamos a potência 10 vezes e o sinal estava lá. Mal dava para perceber que havia alguma alteração. A mesma coisa que o pessoal, já comentei isso, pegava o Deltinha 310 com uma 807 com 27, 28 watts, tirava 807, trocava o soquete, colocava uma 6146 no lugar. Então, em vez de tirar 27 watts, tirava 35, 38, 40 watts. O modulador não aguentava modular, mas ele, em vez de 27, tinha 40 watts. Então, ele se sentia todo poderoso, mas sem modulação. E sair de 27 para 40 watts, acabei de demonstrar, não muda S-ímetro do outro lado, mas corrompe a sua transmissão. Então, a proposta hoje foi esclarecer o decibel, da onde ele surgiu, mostrar que o decibel ele trabalha com uma escala logarítmica, e isso é cruel para a nossa percepção, apesar de os nossos sentidos trabalharem logaritmicamente, a audição, a visão, mas nós não gostamos muito da escala logarítmica, porque você tem que multiplicar a potência por um monte para conseguir ter uma variação do sinal, ou tem que diminuir a potência por um monte para poder conseguir ver uma variação do sinal. Isso faz com que o ponteiro do watímetro não corresponda às expectativas do ponteiro do S-meter do outro lado. Por isso que tipicamente os transceptores trabalham com 80, 100 watts. No passado fizeram transceptores de 200 watts. Você punha lá, tinha 3 válvulas 6SJ6 ao invés de 2, ou 36146. Ok,
Psico RF, era para vender o rádio. Não resolve nada você está com 100 watts ou com 200 watts. Você está gastando o dobro da energia, gastando o dobro de válvula para conseguir meia unidade S de diferença do outro lado. 7 para 7,5. 6,5 para 7. Era para vender rádio. Tanto que não vingou. Não foi para frente. Então, essa questão de potência ela tem muito mais a ver com o psicológico do que com a prática. É muito melhor a gente investir em antenas do que em potência. Isso dá muito mais satisfação pessoal de ver o ponteiro subindo para uma potência maior do que realmente uma eficácia lá na recepção. É a mesma coisa que comprar uma Kawasaki 1500 para andar na avenida do centro da cidade, parando nos semáforos e andando a 20 por hora. Você vai mais é querer roncar o motor, abrir o escapamento, fazer barulho e tal. Então, é mais no psicológico do que no prático. Espero que vocês tenham entendido o DB, entendido essa proporção, e nós vamos entrar depois com esses conhecimentos. Vamos falar de propagação. Propagação também é cruel porque ela é logarítmica e a gente vai ver algumas questões de propagação muito interessantes. Nós vamos falar sobre ganho de antena, como é que a gente pode fazer uma boa antena para poder ter boa recepção e boa transmissão. Então, com isso a gente vai usar esse DB muito. Vocês vão lembrar bastante dele. Obrigado pela atenção e até a próxima.